Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se serviu de homens, de mulheres, de pessoas humanas, para que a sua igreja se tornasse viva, conduzindo o povo de Deus. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, o mês de junho é um mês bonito, alegre, festivo. Nossa igreja celebra, manifesta o seu carinho a tantos santos, os chamados santos populares, Santo Antônio, São Pedro, São Paulo, São João, enfim, a igreja aproveita esse tempo para fazer a sua homenagem, para venerar pessoas santas que viveram aqui neste mundo as suas vidas e que merecem, sim, a veneração, serem lembradas. Hoje eu quero fazer uma reflexão mais pensando na pessoa do santo. No programa passado, nós já lembramos de Santo Antônio. Hoje, quero lembrar, quero pensar em São Paulo. No próximo programa, São Pedro e depois São João. Acho que é importante conhecermos todos esses santos como pessoa, como cristãos, as suas experiências de fé, os desafios vencidos por eles, as perseguições, também suas alegrias. Enfim, vamos hoje tentar conhecer um pouco mais, com mais profundidade, eu diria, São Paulo. E nós sabemos também que São Paulo tinha uma proximidade muito grande de São Pedro, de Barnabé, de Silas, enfim, era um grupo de pessoas de fé que viviam as suas primeiras experiências na igreja nascente, né? E pensando mais em São Paulo e São Pedro, duas pessoas de características bem diferentes, de temperamentos bem diferentes, de cultura diferente, né? Mas que cada um, ao seu modo, do seu jeito, muito contribuiu para que a nossa igreja fosse a igreja que temos hoje. E pensando principalmente em São Paulo, a Bíblia, né, o Novo Testamento, tem uma grande contribuição de São Paulo. Nós veremos isso no decorrer do programa. Até a teologia, ou principalmente a teologia, ela foi enriquecida a partir dos conhecimentos de São Paulo, né? Quem foi Paulo? Paulo de Tarso, né? São Paulo foi um oficial do Império Romano, portanto, um militar, né? Daquele jeito, né? do Império, né? Com os princípios do Império Romano. Era também um atleta, um homem grande, forte, né? E um intelectual. São Paulo era um grande intelectual. Ele estudou na escola de Gamaliel, que era uma grande faculdade naquele tempo. É como se hoje estivéssemos falando da Universidade de Harvard, né? Hoje uma outra grande universidade. Paulo foi, portanto, uma pessoa muito culta, né? E ele não conheceu pessoalmente Jesus Cristo. Embora tenha vivido um tempo contemporâneo com Cristo, né? Mas ele não conheceu Jesus pessoalmente. É claro que apegado às suas funções, né, do Império Romano, enfim, vivendo a sua vida de oficial, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Mas como que este homem conheceu Jesus depois de sua conversão, né? Foi o maior conhecedor de Cristo, a gente não pode duvidar disto. Foi o maior anunciador de Jesus. Fez várias viagens, 4 grandes viagens.
formou comunidades. Naquele tempo, é claro que a teologia não tinha essa estrutura que tem hoje, né? Ainda não existia os teólogos, até porque que a teologia da era cristã nasceu muito, foi de São Paulo, né? Então São Paulo soube fazer isso, e anunciar Jesus de forma teológica, como um Deus da esperança. Enfim, Paulo falou tudo sobre Jesus Cristo, embora, repito, não o conhecesse pessoalmente. De temperamento forte, a gente percebe assim que ele tinha as suas determinações. Poderíamos até dizer que Paulo era um homem rude, mas ao mesmo tempo era um homem carismático, manso, de fé. Um homem que sabia buscar a paz, propagar paz, né? Sabia criar ambiente para o estudo da palavra de Deus, sabia formar comunidades. Um homem que fala com tanta força, com tanta determinação, é o mesmo que falou sobre a caridade, lá na primeira carta aos Coríntios 4, 4 a 13. Ninguém falou mais bonito sobre a caridade, sobre o amor, do que São Paulo. Vejam assim que ele sai de um homem forte, determinado, que pensa forte, mas anuncia, mostra um Jesus capaz de nos dar valores tão essenciais como a caridade. Nos propicia o caminho da caridade, do perdão, do amor. São Paulo viveu várias experiências. Se eu fosse contar aqui, teria que ficar horas. Mas, por exemplo, na cidade de Listra, que hoje seria a Turquia, né? Lá eles confundiram Paulo e Barnabé, com os deuses da mitologia grega, né? Hermes e Zeus. Isso deu uma confusão, porque na mesma hora que eles entendiam, falando de Cristo, anunciando Cristo, já imaginavam ser ele Zeus, né? Ser ele Hermes. Isso gerou muita confusão. Mas é interessante que, apesar daquela cultura da mitologia grega, Paulo consegue se mostrar as diferenças. Mostra que não, que ele é um homem defensor do cristianismo, que anuncia um Deus novo. Para aquele tempo, claro, poucos haviam visto falar de Jesus, e Paulo traz a grande novidade, falar de Jesus, né? Penso que o maior milagre, o fato mais importante na vida de São Paulo, nem seja o momento que ele passou na estrada que liga Jerusalém a Damasco, quando houve a sua conversão. É claro que ali foi um momento forte, simbólico, né, que tem toda a sua riqueza. Mas o exemplo de Paulo, o ensinamento de Paulo é maior, né? É claro que nasceu dali, foi o ponto inicial, mas a riqueza deste homem foi muito forte, foi importante para a igreja nascente. Aí eu fico pensando na teologia nascida de Paulo. Por exemplo, você que está me assistindo, com certeza você já participou da ordenação de um padre, ou da ordenação de um diácono, ou mesmo da ordenação episcopal de um bispo. É comum o celebrante usar uma frase de São Paulo para fundamentar a sua homilia, né? Que coisa bonita, rica. Um homem que não teve assim, não viveu a sua juventude, o cristianismo, né? Mas
hoje serve, naquele tempo mesmo, logo depois que passou, né, que começou a ser escrito seus escritos, né, já começou a ser referência. O pensamento de São Paulo é referência para muitos padres, bispos, pelo Papa. O Papa Francisco cita muito São Paulo, né? Eu vejo aí um grande milagre, como que um homem de carne e osso, sujeito a tantas influências do mundo, se tornar tão capaz, né, tão entendido das coisas de Deus. Por isso, é bom a gente pensar, valorizar esse lado de São Paulo. Sua importância também foi muito grande no Concílio de Jerusalém, lá no ano 49, tinha poucos anos que Cristo tinha ido para junto do Pai. Na igreja primitiva, nascente, nos primeiros anos ali, apareceram as discórdias. Acharam que tinha que excluir os pagãos. Pensaram-se em valorizar demais a circuncisão, que era um rito judaico. Isso criou um grande desentendimento. Mas aí Paulo, Barnabé, Silas, Pedro e outros tiveram a capacidade de sentar, de conversar, de discutir, de avaliar, de buscar a fé em Deus para resolver os problemas humanos, os problemas da igreja, e conseguiram sim. Eu acho que vale a pena ler o Concílio de Jerusalém. Ele está aí na sua Bíblia, no capítulo 15, no livro dos Atos dos Apóstolos. É só você abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, de 1 a 35. Você verá aí esses homens mostrando que existem caminhos para justificar, para aliviar as tensões, as divisões, né? Aliás, penso que nós vivemos um tempo muito assim, cheio dessas coisas, de divisões, né? E às vezes chamamos isso só de pluralidade, até que a pluralidade é aceita, existe sim. Mas às vezes são divisões mesmo. E São Paulo nos ensina a buscar caminhos novos, né? É pena que a gente não tem tanto tempo para falar mais sobre São Paulo, mas em outra oportunidade, com certeza, nós vamos falar sobre este grande santo, este homem inteligente, cheio de vigor, cheio de fé, que nos contagia e que nos mostra o Cristo Deus presente em nossa caminhada. Vamos cantar um canto bonito? Toda a igreja unida celebra. Celebra São Pedro, celebra São Paulo, celebra sim esses grandes homens que fundamentaram as primeiras ações da igreja. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.